Olá, uma vez mais um vídeo espírita, hoje para falar sobre a enfermidade nos animais. A enfermidade nos animais é uma coisa que nós devemos tratar, lembrando sempre que o animal é um espírito coletivo, é uma alma coletiva, pertence a uma alma coletiva, que ele é irracional, que ele não tem responsabilidade pelos seus atos. E é nesse contexto que nós vamos tratar esse assunto. Começando então pelas explicações de um Leon Denis. Leon Denis, um contemporâneo de Allan Kardec, ele dizia que o sofrimento do animal já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles, ou seja, para a alma coletiva que gere aqueles corpos, aquelas manadas de animais. Né? Adquire então o espírito, por esse modo, os primeiros rudimentos de consciência. E esse princípio de vida acrescentamos nós chamamos de alma coletiva ou de alma grupo. Esse é o espírito coletivo que gere, que se manifesta através dos corpos dos animais. Então, ainda ele acrescenta que os animais adoecem, passam por sofrimentos naturalmente, mas isso faz com que a sua consciência se expanda e ele adquire então maior conhecimento evolutivo, diferente dos humanos, cujos indivíduos progridem pelo uso do livre-arbítrio na feitura de suas escolhas. Né? Os animais, diferente disso, então, cumprem a lei de progresso, sem uso da própria vontade, porque eles são dirigidos por inteligências superiores às deles, que os tutelam em sua ascensão para Deus. Nós podemos acrescentar essa afirmativa que que dentre essas inteligências, na ponta da linha, dessas inteligências superiores que tutelam os animais, estamos nós. Que em relação aos animais domésticos, por exemplo, boi, cavalo, cachorro, gato, por exemplo, nós tutelamos o seu progresso pela convivência conosco. Algumas pessoas, conscientes disso, dizem que é errado a gente dizer, ou sou dono de um cachorrinho, sou dono de um gatinho. Não. Nós devemos dizer que nós somos tutores, porque tutelamos o progresso da alma coletiva representada naquele animalzinho que nós temos no ambiente doméstico da nossa casa. Portanto, a liberdade dos animais ela é limitada e eles não estão sujeitos a expiações como nós estamos. Eles progridem pela força das circunstâncias em que vivem e suas dores então são físicas e não são morais, porque os animais não têm vida moral. Isso, inclusive, constrange o raciocínio das pessoas, obriga as pessoas a refletirem sobre a justiça de Deus. Né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Porque o câncer alcança também os animais, sem dúvida alcança os animais. Mas eu estive pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que a alergia alimentar, quem tem cachorro em casa sabe disso, gatinho, né? A depressão pela ociosidade, né? A chamada doença do carrapato, erlichiose, eu não sei pronunciar o nome, mas é doença do carrapato, nome popular. A insuficiência renal, a obesidade, a otite, são enfermidades muito comuns, especialmente entre os domésticos, os animais domésticos, né? E que levam o bichinho a sofrer e até mesmo a desencarnar, né? Vai a óbito. O Espiritismo, então, ele nos ensina que para os animais, depois de passar, então, por muitas existências na condição de alma coletiva, vai chegar um momento em que ele vai se individualizar, o princípio inteligente vai se individualizar. E aí, esses indivíduos, sacados do princípio inteligente, passam a fazer parte do reino nominal. E isso para a lei de progresso, é parte, melhor dizendo, da lei de progresso criada por Deus. Não significa que o homem de hoje foi um cachorro ontem, um boi bravo, coisa parecida. O espírito é sempre espírito, seja ele parte de uma alma coletiva, ou seja ele um princípio inteligente, uma alma coletiva, uma alma grupo, e quando se individualiza para o reino nominal, ele continua sendo espírito, sendo que os corpos pelos quais se manifestam são instrumentos, são ferramentas para que ele possa progredir, sofrendo inclusive as enfermidades. Enfermidades nos animais não tem razão moral, enfermidade nos homens tem razão moral. Né? Então, os animais, assim como nós, os humanos, os animais vão desenvolvendo até chegar ao reino nominal, e nós, os humanos, um dia nos tornaremos, então, espíritos puros, arcanjos, como dizem alguns. Então, um espírito individualizado
está a caminho da luz, a caminho de conhecer a face de Deus, na condição de espírito puro. Né? Assim nós podemos entender a justificação das doenças em animais, não como resgate, volto a dizer, de erros que cometeram, mas sim para a expansão das suas experiências cognitivas, para melhor maturação dessa consciência cognitiva que a alma coletiva vem desenvolver através das experiências em múltiplos corpos, nas manadas, por exemplo, de animais. Não é? Falei agora há pouco da justiça divina, né, que muita gente questiona que o animal não podia ter enfermidade se ele não deu razão a isso. Se eles são irracionais, irresponsáveis pelos seus atos, que muitas vezes são agressivos na manutenção da sua sobrevivência ou na defesa do seu direito de procriação. Né? Mas o Espírito Emmanuel responde isso num livro chamado Aulas da Vida, psicografia do Chico Xavier, em plena consonância com o que diz Leon Denis. Ele responde assim de uma forma didática, que em princípio é imperioso que nós interpretemos a dor por mais altos padrões de entendimento. A dor não é dor por ser apenas dor. Né? Ninguém sofre de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa errada que fez. Os animais não, os homens sim, porque os homens têm vida moral. Tem vida moral, os animais não têm. Volto a afirmar isso, né? Mas sofre também, todos nós sofremos, os animais e nós, sofremos angariando os recursos preciosos para obter as coisas. O Espírito Emmanuel ele faz uma comparação, né? Ele fala assim, que é dessa maneira que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem, o espírito já individualizado, portanto, passa longas eras para instruir-se, pois que mal terá praticado o aluno, diz o Emmanuel, que mal terá praticado o aluno a fim de submeter-se muitas vezes faz uma metáfora, né? Para constranger-se muitas vezes a disciplina escolar. A escola tem disciplina, o aluno precisa constranger-se a ela. Acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimentos superiores, se ele foge foge às penas penas edificantes da disciplina? Emmanuel que diz isso. Se ele foge às penas edificantes da disciplina, né? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose. Nós convivemos com Jesus, temos Jesus conosco até hoje e não adquirimos ainda a condição de Jesus pela convivência. Os contemporâneos de Jesus, que fomos nós mesmos, nós não temos por osmose a condição espiritual de Jesus. Precisamos seguir-lhe os passos, né? Seguir os passos. E isso inclui a todos, tanto a alma coletiva quanto a alma individualizada, quanto o espírito individualizado. É o trabalho paciente e intransferível que devemos exercer para esse crescimento. Então, dessa maneira, sendo a lei de Deus universal no tocante ao progresso de suas criaturas, o animal igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e longa fieira de experiências que terminarão então por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. São palavras de Emmanuel. Né? Compreendamos desse modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato, diz Emmanuel, na esteira do progresso. Porque todo ser criado simples e ignorante, o meu cachorrinho está defendendo o território, alguém tocou a campainha, ele está lá, a cachorrinha está lá zangada com a visita. Né? Então, todo ser criado simples e ignorante, ele é compelido a lutar pela conquista da razão. Né? E atingindo a razão entre os homens, ele é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. Agora são dois. A cachorrinha mais velha juntou-se lá, à manutenção do território. O animal, ele se esforça então para obter as próprias percepções e estabelecê-las, como a de território, por exemplo. Né? O homem se esforça avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal, então, é passaporte para mais
amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física acrescida de dor moral no homem é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, então, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor ser-lhe-á, diz Emmanuel, o sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Por isso Jesus disse: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos espíritas para irmos adiante, sempre adiante, com essa nossa disposição em divulgarmos em nosso canal as questões que nos tocam a todos, sempre à luz da doutrina espírita. E vamos adiante.